Eis porque a literatura pode penetrar em territórios que são inacessíveis à ciência e à técnica. Por exemplo, quando você lê o Dom Casmurro, do Machado de Assis, quando você termina o livro, você não sabe se a mulher dele enganou ele com outro ou não. Você realmente não sabe o que se passou. Então, você está vendo o quê? Um aspecto específico do fenômeno do adultério, que é o seu aspecto duvidoso, enigmático. Não é isso? Então, quantos romances você pode escrever sobre? Milhares. Essa situação pode se repetir 1 milhão de vezes e os romances serão todos diferentes. Né? Ou seja, nenhum conseguiu expressar a coisa inteira. Mas você sabe que por trás da narrativa tem uma realidade concreta. Se a linguagem científica é um vocabulário estável, ilimitadamente repetível, só utilizável, portanto, dentro de circunstâncias determinadas e socialmente regulamentadas, a linguagem literária é, ao contrário, a permanente abertura a toda a ilimitada riqueza semântica que nos dá uma ideia aproximada, a única ideia aproximada, do infinito que nos envolve e contém. Então, a literatura é a experiência que nós temos do infinito. É lógico, portanto, que a linguagem literária não exclua a linguagem científica, mas a abranja e inclua como um dos seus subcódigos. Toda a linguagem científica é uma parte da linguagem literária. A linguagem científica, ao contrário, exclui por hipótese a flexibilidade literária, chegando a considerá-la seu mais letal concorrente e inimigo. É por isso que eu digo, pessoas que não têm formação literária deveriam ser proibidas de estudar ciência. Porque senão você nunca vai entender uma palavra que você está dizendo. Tá que nem esse tal do fisiculturista, que eu digo assim, as noções newtonianas de espaço absoluto e tempo absoluto não são experimentais. Ele responde, esse Olavo não sabe nada, essas são noções a priori. Porque era exatamente o que eu estava dizendo. Quer dizer, ele acha que ele está me contestando, na hora que ele está repetindo o que eu disse. Ou seja, ele não sabe ler. E, no entanto, talvez tenha se formado alguma ciência. Eu sei que turista na faculdade significa o sujeito que não frequenta as aulas, que vai lá de vez em quando. Eu acho que ele é exatamente esse caso. Agora, hoje em dia se usa a palavra ciência como um fetiche jurídico, policial. Você é negacionista da ciência, nós vamos pôr você na cadeia. Daí você pega o defensor da ciência e prende um pouco, você vê que ele não sabe o que é ciência. Ele não tem a menor ideia. Por exemplo, eu entendo que qualquer definição de ciência é impossível sem a noção de evidência. O que é evidência? É aquilo que é prova de si mesmo e não necessita de nenhuma prova fora de si mesmo. Por exemplo, o princípio de identidade. A igual a A. Pô, se você quiser contestar o princípio de identidade, você vai ter que contestá-lo baseado nele mesmo. Se você disser A é diferente de A, eu falo qual A? Você tem dois aí. Cada um deles é igual a si mesmo. Se não for igual a si mesmo, então você não tem 2A, você tem 4. E assim por diante. Então não faz sentido a discussão. Essas coisas elementares de lógica, o número de pessoas que dão palpite sobre ciência ignorando essas coisas é imenso. E falam com um ar de autoridade que é absolutamente nojento. Deveria ser criminoso isso aí. Cara que usa a palavra ciência como porrete para bater na cabeça dos outros, quando ele mesmo não sabe o que é ciência, é evidente que é um charlatão. Não é isso? Olha, ciência não foi feita para você bater na cabeça de ninguém. E ciência não é conhecimento, ciência é investigação. Não é um monte de conhecimento que está pronto, que você não pode negar. Eu acho que não existe nenhum conhecimento científico que seja tão certo assim. E esse científico justamente porque você pode continuar investigando e aprimorando aquele negócio, senão não seria ciência, porra. Senão seria um palpite. Palpite, opinião. Opinião definitiva todo mundo tem, porra. Como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem. Não é isso? Mas uma bunda não passa de uma bunda. Então, dá mais um pouquinho. Então, o pior, os caras usam a expressão, querem se xingar uns outros, usam a expressão negacionista. Você entende o que é isso? Esse termo negacionista surgiu na discussão sobre o Holocausto.
Então os caras que, ou por simpatia pelo Hitler, ou por qualquer outro motivo, negavam a existência do Holocausto, negavam a extinção de 6 milhões de judeus. Dizer, não foi 6 milhões, foi 5 milhões 999 mil. Ou seja, é um termo depreciativo. E depreciativo associado ao nazismo. Quer dizer, você chamar um cara de negacionista, você está insinuando que ele é um nazista. Ou seja, qualquer um que use esse termo, né, para designar o que ele considera inimigos da ciência ou inimigos da pandemia, etc., é evidentemente um charlatão, um vigarista. E esse deveria ser preso. Porque está cometendo crime de calúnia. Você está insinuando que o cara é um nazista. Ora, ser um nazista no Brasil é crime. Então você está imputando um crime a quem não cometeu nenhum. No máximo cometeu um erro.